com a secretária de Estado de Educação, a Júlia Santana. Agradecer demais e já cumprimentar a secretária. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde, Sandra, Guilherme, um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, secretária, pela disponibilidade em participar ao vivo aqui com a gente no Alerta Super. E a gente tem que falar, né, não outro assunto do que a greve dos professores e servidores da educação. Eles estão imobilizados há cerca de um mês, na verdade. Nessa quarta-feira, secretária, houve mais uma audiência de conciliação com o Sindiúti no Tribunal de Justiça de Minas e, mais uma vez, não houve acordo. Há algum ponto que o governo está disposto a ceder? Por exemplo, anistia para os grevistas. E qual é o ponto de maior impasse que está impedindo esse acordo e a volta dos trabalhadores às salas de aula? Sandra, você disse que é impossível não falar disso e para nós é impossível não pensar, né? A gente entra no dia de amanhã em um mês de greve, uma greve que se inicia após um período de 2 anos de pandemia. O que a gente mais tem recebido aqui são mensagens de pais, de estudantes, inclusive de professores, né, que não aderiram a essa paralisação, desesperados com a situação de recuperação das perdas, né, de aprendizagem dos nossos estudantes, né. No dia de ontem, nós estávamos, durante a audiência de conciliação, bastante otimistas. Chegou a ser redigida uma ata que depois, infelizmente, o sindicato voltou atrás. Nessa ata, a gente previa, inclusive, essa possibilidade, né, de perdão sobre né, a dívida que já está sobre o sindicato desde o dia 9/3, já há quase um mês. Logo no dia seguinte do início dessa paralisação, foi deferida uma liminar pelo Tribunal de Justiça, determinando a suspensão da paralisação, imputando uma multa diária de 100 mil reais ao sindicato. Essa multa já chega a quase 3 milhões de reais e o governo estava disposto, né, a desconsiderar, né, a perdoar a multa, né, a partir de um calendário de reposição das aulas e, infelizmente, o sindicato se negou a assinar esse acordo. Nós temos essa preocupação muito grande porque eu queria reiterar esse ponto. Esse é um ponto, inclusive, já expresso de 3 formas distintas pelo Tribunal de Justiça: a consciência de que o Estado cumpre o piso, né, na sua proporcionalidade, e essa percepção de que essa administração tem feito tudo, né, em relação à situação, a melhoria das condições dos servidores e da educação. Então, nós estamos muito tristes. Ontem era um momento da gente conseguir dar fim a essa situação, né, conseguir trazer de volta os nossos meninos e meninas às escolas. Estamos com 1/3 da nossa rede muito impactada. Somos o único estado do Brasil em greve. Nos descolamos aí da realidade da educação brasileira. Infelizmente, depois de um período de pandemia em que professores e diretores brilharam, nós fomos reconhecidos nacionalmente pelo período da pandemia, por todos os esforços que a gente fez. Infelizmente, agora, Minas Gerais se despede dessa dianteira por conta dessa paralisação, inclusive reconhecida como ilegal pelo Tribunal de Justiça. Secretário, eu queria trazer um ponto que está no meio dessa discussão a respeito da utilização dos recursos do Fundeb. E a gente, nas nossas reportagens aqui na Sempre Editora, tem trazido sempre o argumento que vem da parte do sindicato de que o governo não teria cumprido exatamente os dispositivos de 70% de utilização dos recursos do Fundeb para a remuneração. Queria que a senhora esclarecesse, de fato esse cumprimento foi feito no ano de 2021, qual é o valor exato? Há uma reclamação que foi feita, aliás, não uma reclamação, um pedido que foi feito lá pelo COS-Fundeb para que o Estado apresentasse esses dados e se justificasse. Queria que a senhora explicasse exatamente, há ou não há recurso disponível e ele foi, de fato, todo empenhado para a remuneração dos professores, considerando o ano de 2021?
Certo, vamos por partes aí, Guilherme, que a sua pergunta é super complexa e super importante explicar cada detalhe. Primeiro, né, a aprovação das contas no Consfundeb já aconteceu na semana passada e o único voto que negou a aprovação das contas foi justamente o do sindicato. Então, temos um instrumento formal de aprovação dessas contas, aconteceu na semana passada. O segundo ponto é que o governo sim cumpriu, né, os 70% de execução do Fundeb. Reconhecemos aí, inclusive, o esforço de cada um dos professores e diretores e servidores dessa rede aplicando o rateio, né? Realizamos o pagamento do que, né, é proporcional, como se fosse mais um salário para aqueles que se destacaram. Então, foi quase mais um, né, um segundo salário adicional para as escolas reconhecidas no prêmio Escola Transformação. Então, primeiro ponto, já houve aprovação das contas pelo Consfundeb. Segundo ponto, sim, o governo cumpriu todo o processo relacionado à execução dos 70% de Fundeb e há muita clareza por nossa parte, por toda a administração e por aqueles servidores que estão tentando entender, porque recorrentemente eu recebo telefonemas tanto dos nossos servidores quanto de secretários e instituições externas tentando entender o que está acontecendo em Minas Gerais, e há essa segurança muito grande de que o que se propõe na Assembleia Legislativa agora, esse projeto de lei que prevê um reajuste superior ao que nós estamos anunciando e conseguimos dar com toda a segurança, não prevê a receita, né? Não diz de onde vem esse recurso. Então, veja, se há afirmação de que o governo não utiliza a totalidade do Fundeb, por que não foi indicado pelos parlamentares qual seria a origem da despesa? Esse Fundeb está sendo executado em tudo de mais importante que existe na educação. Quem percorre as escolas do nosso estado vê que elas estão extremamente diferentes. Conseguimos fazer reforma em mais de 1.600 escolas, algo que as escolas estavam muito abandonadas. Estamos fazendo a entrega de mobiliários e equipamentos de forma muito expressiva. As escolas se transformaram, né? E a gente entende que isso também precisa ser executado. Os 30% de recursos de Fundeb foram utilizados para resolver problemas dramáticos como a situação do mobiliário que feria, né, as perninhas dos meninos e meninas que estavam estragando os uniformes, ferindo as pernas porque não havia troca há muito tempo. Eu acredito que esse é um ponto também extremamente importante na educação. Acho que vocês concordam comigo. Tá certo. Estamos conversando com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Secretária, em relação a essa greve, se ela se alongar ainda mais, vocês já estão pensando em planos de criar uma estratégia aí pedagógica, que eu digo, para tentar minimizar esses prejuízos para os estudantes que já foram tão prejudicados na pandemia? Porque a gente também aqui na rádio recebe mensagens do nosso WhatsApp aqui da rádio, os pais, eu quero meus filhos dentro da sala de aula, e o que fazer? Porque tem o impasse, né? Os recursos estão aí, não tem recurso, mas do outro lado tem as crianças que já foram tão prejudicados. Há alguma estratégia pedagógica para minimizar esses prejuízos para os alunos? Sem sombra de dúvida, Sandra, o que a gente já vinha fazendo, a gente já tinha que recompor perdas de aprendizagem, né? Temos a expectativa aí de ter um resultado positivo nas nossas avaliações anuais, que a gente está apurando os resultados e vai ver que Minas Gerais também fez um processo muito cuidadoso ao longo do ano passado, mas a gente não está satisfeito, realmente houve perdas, então estamos preparados, as escolas que estão abertas já estão executando um plano de nivelamento. Tive agora a confirmação, acabei de sair de uma reunião em que a gente já tem 45 mil estudantes no reforço escolar. Vamos fazer todo o foco nessas escolas que estão com essas atividades interrompidas para dar mais amparo ainda a esses estudantes. Sabemos da situação individual de cada estudante dessa rede e estamos fazendo um trabalho muito direcionado de reforço escolar, com uma enturmação dirigida a cada um dos estudantes. Então, o que eu entendo também, eu queria também fazer esse reconhecimento aqui, a gente tem feito um trabalho muito próximo aos superintendentes regionais, aos diretores de escola. Eu tive a alegria ontem de estar com uma superintendente que me contava que um diretor, depois de uma conversa bastante esclarecedora, em que a gente mostra os números, traz todos os detalhes, ele voltou para a escola e conseguiu trazer de volta todos os professores. Então, o meu apelo a cada um dos professores dessa rede, a cada um dos diretores, que busque entender, né, a matemática desse cálculo. O Estado sim cumpre o piso. Nós temos um piso proporcional às 24 horas trabalhadas. O piso nacional se refere
é 40 horas, é o equivalente, se o professor trabalhasse 8 horas nos 5 dias da semana, ele recebe esse piso. Como o nosso piso é de 24, seria o equivalente a trabalhar 3 dias da semana. Claro que essa carga horária é distribuída, mas é esse ponto. Nesse quesito, nós sim pagamos, não houve o reajuste de 33%, porque nós já pagávamos superior, né? Então, esse reajuste que nós anunciamos agora de 10%, ele cumpre o piso, ele faz a recomposição das perdas inflacionárias e a gente traz o que é possível, porque o que eu acho que a gente precisa ter certeza agora, Sandra, é que a gente não pode mais tratar professor com ilusões que a gente não vai conseguir sustentar, não se pode mais, né? O que esse governo chegou para mostrar é que a gente precisa dar um passo de cada vez, o professor precisa ser respeitado, ele não pode receber parcelado, ele não pode ficar com pendência de 13º. Chegamos ao fim do ano passado pagando a 4ª folha de 13º na conclusão de 3 anos de gestão, porque havia sido herdada uma folha de 13º num contexto em que se levantou muitas esperanças aos professores e não conseguiu cumprir. Se tem algo que eu faço questão é fazer o estudante acreditar no futuro dele, fazer o professor entender que ele pode ter uma vida segura, que ele não vai ter o seu salário parcelado e que a gente vai reconhecer tão logo seja possível, tão logo a gente tenha uma situação financeira melhor no Estado, todo o esforço que ele vem fazendo e já garantindo, claro, nesse momento, recomposição de perdas e cumprimento do piso. Secretária, a senhora citou nessa última reunião e até me pareceu com certo otimismo a possibilidade de que a greve se encerrasse por haver um acordo, por haver uma ata, por haver condições citadas pelo governo como possíveis para o encerramento da greve. Eu queria que a senhora fizesse um panorama, por gentileza, de 0 a 10, qual é a chance que a senhora vê neste momento de que a greve seja encerrada? Vou colocar um prazo de até o final da semana que vem, por exemplo? Eu estou muito otimista, Guilherme, porque eu acho que é uma situação que já está realmente constrangedora para aqueles que sustentam essa ilusão de que o Estado não cumpre o piso, né? De que como é que a gente justifica estudantes fora de sala de aula depois de 2 anos sendo o Estado de Minas Gerais o único que está em greve, né? Eu tenho certeza que aqueles que estão em sala de aula, vendo seus estudantes, estão muito preocupados com isso. Então, eu estou muito esperançosa. Eu acredito, sim, na sensibilidade de cada um dos educadores dessa rede. Acredito, sim, na capacidade de negociação, de alinhamento. Estávamos dispostos a assinar o acordo ontem. Infelizmente, isso não aconteceu, mas eu tenho a segurança de que a gente, nos próximos dias, vai conseguir tocar o coração de cada um dos professores, que a gente vai conseguir que cada um esclareça suas dúvidas aí pendentes e retomar com aquilo que Minas Gerais faz tão bem, que foi trabalhar com tanta raça nesse período de dificuldade e garantir aí a recomposição das perdas de aprendizagem. Então a secretária Júlia Santana tem um otimismo de 9 em 10? Acredito que sim. Eu acho que na educação a gente precisa acreditar nisso. O que a gente já mostrou, né? Nos últimos 2 anos, Minas Gerais foi avaliada como uma das 3 melhores redes que aplicou o regime de estudos não presencial. E isso se deve ao otimismo, à raça, à seriedade de cada um dos profissionais dessa rede, a qual eu me incluo com muita alegria. Então, eu sim, estou muito confiante de que a gente vai conseguir trazer nossos estudantes para a sala de aula. Tá certo. Conversamos agora com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Quero agradecer demais, secretária, a sua participação aqui no Alerta Super, pelos esclarecimentos. Infelizmente, nosso tempo acabou, o programa é rápido e até uma próxima oportunidade. Um prazer, muito obrigada. Estar com vocês é um prazer. Um abraço. Um abraço. É isso, Sandra. Tomara, né, Guilherme, que esse otimismo realmente se concretize nos próximos dias, porque realmente os pais estão, e a perda que já havia da pandemia é muito grande, a perda pedagógica, gente, é complicadíssimo, e que haja esse entendimento aí entre as duas partes, tem que ter diálogo. E o cenário que já vem se alongando, somado ao que os pais já enfrentaram em relação à pandemia, ao tempo em que os alunos já estiveram em casa, as perdas que serão sentidas pelas famílias e pelos alunos por muito tempo, e certamente já serão mesmo no retorno deles às salas de aula, é importante que se encontre uma alternativa. Mas eu considero muito difícil, Sandra, porque a gente já ouviu isso, eu estou fazendo de memória
Greve dos 100 dias, por exemplo, a gente ouvia exatamente o mesmo argumento que está sendo trazido pela secretária. Pagamos proporcionalmente. E isso não foi exatamente o que destravou as coisas. Bom, a secretária está otimista aí de um 8, 9 a 10 numa possibilidade. Sim, talvez os e a pais também. gente precisa realmente valorizar os nossos professores. Não Isso tem é dúvida. algo que a gente tem que colocá-los realmente no seu devido lugar, porque é uma categoria que prepara todas as outras profissões aí. Hoje é o dia do jornalista, com certeza todos nós passamos pelo banco de uma escola e com certeza tivemos ótimos mestres para estar aqui hoje, não é, Guilherme? Ah, sem dúvida, Sandra. Não é? E é por isso que essa categoria precisa ser tão valorizada, não apenas, e ainda bem que temos um piso para isso, porque durante anos essa categoria Nem não isso tinha teve. contra-cheque que chegava a R$1.000 aqui em Minas Isso. Gerais para trabalhar 24 horas. A gente lembra de contra-cheques de R$500, R$600 para professores que tinham que ter dedicação exclusiva muitas vezes e que ainda tinham que fazer o trabalho fora da escola. Então, não é justo com essa categoria, mas a gente precisa considerar também as nuances econômicas do Estado. Aparentemente, pelos números que a gente tem até agora, de fato, não há condições de pagar exatamente esse piso. Como o governador Romeu Zema e a secretária Júlia Santana vão resolver, aí é uma conversa para mais de metro, viu, Sandra? Diálogo, abertura para diálogo. Eu acho que é o primeiro caminho.